Pessoal, boa noite. Essa casa se abre mais uma vez para recebê-los com carinho. E nós pedimos ao Mestre Jesus que se presentifique aqui entre nós, para que essa noite de hoje seja bem aproveitada. Seguindo a nossa prática, começamos com a leitura de preparação do ambiente, que Gilvan vai fazer. Boa noite. O texto de hoje reporta do livro Libertadoresa, de Joana de Ângeles, do médio Divaldo Franco. Paradoxos. Anota-se os avanços tecnológicos e as injustiças sociais em que se debate a sociedade. Vês as relevantes aquisições da mente e a beligerância dos homens e das nações. Falas sobre os paradoxos, os contrastes, e tens a impressão de que o bem não se implantará tão cedo nos corações. Concluis que é mais fácil debandar do que servir, cair do que soerguer. Não duvides das excelências da verdade, nem do seu domínio no mundo do amanhã. Um jato de luz absorve a treva, uma fagulha ateia um fogaréu, uma semente reverdece o solo, um gesto de amor altera a agressividade. O poder do bem produz um contágio superior que consome as infecções problemáticas das injunções morais vis. Quando, porém, a razão não lograr mudar a atitude do homem perante a vida, ou o amor não o sensibilizar, paradoxalmente, a dor irá detê-lo, chamá-los à razão, despertar-lhe o amor, atraí-lo à paz. E a nossa prece inicial será feita pelo nosso irmão Enaldo. Meus irmãos, elevemos os nossos pensamentos ao Divino Mestre, procuremos colocar nossos corações em sintonia com a paz, com a harmonia reinante nesse ambiente, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos nessa casa de amor que nos acolhe semanalmente, para que possamos iluminar as nossas sombras, as nossas pequenas trevas, para que possamos, em nossa jornada, fazê-la com a luz do Mestre Jesus em nossas pegadas. Solicitemos do Mestre que abençoe os trabalhos da noite de hoje, agradecendo a presença espiritual que sempre nos ajuda, nos ampara, pedindo que ilumine a nossa oradora da noite de hoje, para que ela possa trazer a sua mensagem de amor, a sua mensagem de paz, e que nossos corações possam absorver com a maior facilidade. Mais uma vez, Senhor, somos gratos por tudo. Que assim seja. Bom, a nossa expositora de hoje é Lilian Espíndola, que traz o tema Indulgência e Perdão, Caminho para o Alto Amor.
Lilian, seja muito bem-vinda. Que a espiritualidade aqui superior lhe seja muito favorável na sua apresentação. Boa sorte, que Deus fique conosco. Meus irmãos, queridos amigos, os que aqui estão encarnados, os desencarnados e aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Que Jesus possa transformar o nosso coração num jardim que diariamente é regado por nossas ações, iluminadas pelo amor de Jesus por cada um de nós. É no amor de Jesus que aurimos a força para superarmos as nossas dificuldades. É no carinho da mensagem renovadora de Jesus que estamos diuturnamente colocando em prática a boa nova ensinada pelo Cristo, espalhada por Ele com tanto amor, e que há 2019 anos abriga o nosso coração com lições imortais. Meus irmãos, não poderia estar aqui nesta noite com o coração mais feliz do que estou agora. Essa casa fez parte dos meus primeiros caminhos na doutrina espírita. Desde os meus 14 anos, eu não vou contar os detalhes, tá? Mas desde os meus 14 anos, eu aqui frequentei, iniciando pela Juventude Espírita, que foi a primeira juventude do William Crookes, e logo em seguida, com um ano depois, eu fazia um curso de evangelização infantil, e aqui se iniciava também o DIGE, Departamento de Infância e Juventude, com alguns colegas maravilhosos, como Paulo Padilha, Verônica Padilha, né? E aqui eu pude conhecer e vivenciar com criaturas maravilhosas, como o seu Porangaba, sua esposa, como Dona Marlene, que fazia parte, junto conosco, de todas as ações, e eles nos davam apoio imenso ao DIGE, né? Quando eu cheguei aqui, que eu abracei a Vera, automaticamente eu senti o boas-vindas caloroso e amoroso de Dona Marlene. E eu me emocionei muito, porque Dona Marlene fez parte da nossa vida e ainda faz pelo exemplo. E se eu tenho que agradecer nesta noite a esta casa, que eu faça. Porque trilhar os caminhos da doutrina, como eu fiz aqui, nos primeiros passos, e permaneci por mais de 15 anos, né? É porque a gente precisa realmente ter gratidão, né? Então, eu só saí porque nós fomos para o Instituto Holístico, né, que é a casa que eu participo hoje, que foi fundada lá também. E lá estou com meu papai, que também foi presidente desta casa, para vocês verem os vínculos que temos, são grandes, né, doutor Abelardo. Mas a gente trouxe um tema hoje, que é talvez uma das virtudes que nós mais temos dificuldade no nosso dia a dia, meus irmãos, de colocá-la em prática. Indulgência. Prima irmã do perdão. Como temos dificuldades. Cada um de nós tem a sua história, a sua dificuldade no passado de perdoar, de ter guardado por circunstâncias que só nós sabemos, mágoas, raiva, dificuldade de entender a posição daqueles que nos ofenderam, daqueles que nos magoaram. E o que a doutrina espírita nos diz sobre isso? Quais os efeitos desse tipo de sentimento em nosso coração? O que a ciência espírita, embasados sempre
como médica que somos, nos postulados da Associação Médico Espírita, que nos traz subsídios que a gente vai apresentar aqui em algumas das nossas lâminas, né, que a gente vai passar hoje, os nossos slides. O que a ciência espiritual nos traz sobre guardar mágoas, sobre reter sentimentos que ao longo do tempo produzem toxinas que nos adoecem. Então, o que a espiritualidade nos tem a dizer, baseados no Evangelho de Jesus, sobre a indulgência? E Ele mesmo já nos deu o caminho a seguir. Reconcilia-te com teus adversários, enquanto ainda estás a caminho com Ele. Jesus, na sua imensa sabedoria, como guia e mestre de todos nós, nos deixou os caminhos a seguir para a indulgência e o perdão fazerem parte da nossa existência. Nos dizendo que enquanto a gente tiver dificuldades no nosso dia a dia com companheiros, especialmente com nossa família, que é a célula da qual nós mais aprendemos, mas da qual também nós temos mais dificuldades, é no nosso núcleo familiar. Reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho com Ele, para que a gente não protele situações na presente encarnação que nos foi outorgada por Deus, para que pudéssemos relembrar, através das nossas ações, através das nossas conquistas, que nós somos espíritos imortais, que carregamos um passado e que nós dizemos, como André Luiz nos diz, somos herdeiros do nosso passado. E, em consequência, somos construtores do nosso futuro. Em nossas mãos, meus irmãos, está essa construção. Que a gente possa, nesses poucos momentos que estamos aqui, guardar a lição de Jesus, para que no nosso coração nós possamos aprender, durante esse caminho, a verdadeiramente perdoar e termos ações indulgentes. Né? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. E, em verdade, quase sempre a gente faz o contrário. Aqui na plateia do William Crookes, não. Ninguém é severo consigo. Aliás, é sempre severo mais consigo do que com o próximo. Normalmente, a gente, nos caminhos ainda de aprendizado, em geral a gente faz isso. A gente aponta o dedo. Né? É o outro o causador da nossa dor. É sempre o outro que está na causa das nossas problemáticas. E a gente tem dificuldade de assumir as nossas limitações. A gente sempre agindo de forma egoística, a gente não vê pelo olhar da indulgência. O olhar da indulgência nos diz que a gente precisa se colocar no lugar do outro. E agir como a nomenclatura da palavra indulgência nos diz. Divaldo Pereira Franco, em um dos seminários que ele trouxe para nós, lá no Teatro Gustavo Leite, ele nos ensinava. A palavra indulgência tem um prefixo in, que quer dizer dentro. Né? E dulgência, que vem do latim dulcere. Dulcere, então, quer dizer doce. Ora, se eu sou alguém indulgente, eu faço o quê? Eu ajo como? Sendo doce em minhas atitudes, em meus pensamentos. Doce por dentro. Né? Indulgente significa isso. Colocar docilidade nas nossas ações e nos nossos pensamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo muito especial, no capítulo 10, item 16, o Espírito José, um espírito protetor, nos diz assim: a indulgência é um sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso,
A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles ou divulgá-los. É claro que quando se visa prestar um serviço à coletividade, os próprios espíritos advertem que os maus atos de outrem devem ser apontados, mas mesmo neste caso, ter o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível, não se esquecendo de ser caridoso. Uma mensagem do livro Pão Nosso, a mensagem 18 do livro Pão Nosso, nos vem mostrar que a palavra que o Mestre nos ensinou foi sim, sim e não, não. Aí a gente fica se perguntando, será que se eu disser, como pais às vezes, né, o não ao meu filho, eu vou estar frustrando o meu filho? Né? Ou será que se eu, né, disser não, né, também, né, ou sim constantemente, eu não vou estar sendo uma pessoa condescendente demais? Né? Então, aprender o meio termo e os momentos em que a gente diz o sim, os momentos em que a gente precisa, como o Evangelho nos diz, atenuar e dizer de forma positiva e enfática que alguém está fazendo algo que pode comprometer a uma coletividade. Mesmo que eu tenha que apontar um erro, um engano, um equívoco daquela criatura que comigo convive, que comigo trabalha na casa espírita, mesmo assim, que eu haja falando a verdade, mas que eu haja com caridade e com indulgência. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, então? Tal como a entendia Jesus. E os Espíritos nos dão uma lição que eu costumo colocar para a gente aprender de forma abreviada e colocar em prática numa analogia. Os Espíritos nos ensinam o BIP. Já ouviram falar no BIP? Acionar a benevolência, a indulgência e o perdão. Né? A benevolência como sendo a complacência para com o nosso próximo. A indulgência como sendo o sentimento de tolerância. Tão difícil na atualidade. Em todas as circunstâncias. Exercermos a tolerância. Tolerância na área religiosa, tolerância na área política, na área emocional, na convivência. Né? Tolerância para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Sentimento, talvez, como a espiritualidade nos diz, o dos mais difíceis de serem exercidos. Né? Este é o sentimento das palavras de Jesus, quando ele nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nessa trilogia que ele deixou, partindo da lei mosaica, da lei, na verdade, divina, que por Moisés foi trazida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nesse caminho de alto amor, de buscarmos apreciar as nossas qualidades, muito mais do que os nossos defeitos, entendendo a palavra de Jesus que nos diz: vós sois deuses e podeis fazer muito mais. Na verdade, meus irmãos, a gente vem de um atavismo dentro do nosso psiquismo, que é muito mais fácil absorver as ideias e os pensamentos negativos. Talvez de uma porcentagem muito maior do que os pensamentos positivos. E se a gente soubesse a potência que nós somos para criarmos pensamentos salutares, a gente já operava, como diz Jesus, milagres. Porque essa capacidade é inerente a todos nós. Mas esse atavismo de nos sedimentarmos em críticas, em convenções, em culpas, que muitas vezes vem da nossa base religiosa judaico-cristã, que nos dizia para que nós tivéssemos cuidado com o pecado,
Foi feita uma pesquisa com crianças pequenas, de 7 a 8 anos, que eram crianças muito estressadas. E foi feita pesquisa para pormenorizar o que é que causa tanto estresse. Essa pesquisa não é de agora, é uma pesquisa meio antiga. E ela foi surpreendente na resposta das crianças. Do que é que vocês têm mais medo? A grande maioria disse: eu tenho medo de Deus. As crianças pequenas, medo de Deus? Como assim? Depois, quando se detalha nessa pesquisa, era o medo que muitas vezes nos foi imposto desde criança. Menino, se você mentir, você vai para o inferno. Se você agir de maneira errada, você vai arder no fogo do inferno. Não é? A gente respeita as nossas religiões aqui. A gente, de maneira alguma, está fazendo crítica às religiões tão maravilhosas como o catolicismo e o protestantismo. Não é? Mas é que muitas vezes eles foram levados a educar dessa forma, através do medo que foi sendo sedimentado no coração das crianças que crescemos assim. Né? Eu me lembro que quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, ainda não tinha conhecido o Espiritismo. Aliás, eu já tinha conhecido o Espiritismo. Foi mais velhinha, foi com 10 a 11 anos. Eu já tinha começado aí na Federação Espírita e fazendo aula de moral cristã com o nosso amigo querido, que já faleceu. Eu esqueci o nome dele. Não, Coelho Neto era o presidente da federação. Né? Era um outro que era professor, o professor de evangelização infantil, né? Lá na federação. Depois eu lembro o nome dele. E nessa época, né, eu que já tinha conhecido, chegou um padre no meu colégio que foi fazer a confissão de todos os alunos. E eu, pequena, né, ele disse: você tem algum pecado? Fale agora os seus pecados. Eu, muito jovem, não sabia nem direito o que era pecado, mas eu assim pensei: será que eu ter ido à reunião espírita, será que isso é um pecado? E eu disse para ele que tinha ido ao espiritismo, à reunião espírita, e ele levantou. Ele era um homem de quase 1,80 m, 2 metros. A minha visão era só aquele homem em pé, eu pequenininha, e ele dizendo: nunca mais você vai colocar os pés neste lugar. Você é católica e você vai agora penitenciar-se com tantas ave-marias, com tantos Pai Nosso. E aquilo ficou, graças a Deus, o germe do bem da doutrina espírita já tinha se instalado no meu coração. Né? Conversei com o papai, ele também me orientou, e eu nunca deixei, né, até o momento, de fazer com que a doutrina espírita pudesse ser esse farol em nossas vidas. Né? Mudando a palavra pecado da nossa mente e entendendo que o pecado nada mais é do que uma transgressão, um erro que nós cometemos, mas que a justiça divina, ela é tão misericordiosa que jamais nos condena. Se tem alguém que nos condena, e a gente vai ver isso mais adiante, é a nossa própria consciência. Este é o sentido da palavra, então, né? Amar ao próximo como nós mesmos. Então, o perdão e a indulgência são virtudes aliadas do amor legítimo, que irradia a realização planificadora do ser, nos diz Joana de Ângeles. Quando a gente age verdadeiramente motivados pelo perdão e pela indulgência, a gente faz com que essas virtudes, que não é fácil a gente conquistar, sair desse ciclo ou desse círculo das viciações e entrarmos nesse círculo de virtudes, não é fácil, mas é um exercício, meus irmãos. A gente estava até ouvindo uma palestra sobre a indulgência, eu e Armando, a gente vinha vindo para cá, ele colocou um irmão de lá, que eu nem conhecia, de Minas Gerais, e ele falando o quanto a dificuldade que a gente tem de exercitarmos no dia a dia a indulgência. Né?
A indulgência que faz com que a gente, quando alguém erre, quando a gente está nesse caminho de perdão e indulgência, a gente não aponta mais o dedo para aquela criatura. Pelo contrário, a gente desce de forma positiva para auxiliar aquela criatura que está ainda se equivocando perante a lei. Assim como Jesus desce das altas esferas para dar o exemplo e ajudar a cada um de nós. Desde o início, quando a terra era uma simples nebulosa, Jesus se responsabilizou por nós. E ele nos disse, quando aqui veio, que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Nenhuma das suas ovelhas se perderá. Porque ele confia, ele ama e ele sabe que todos nós somos capazes, né? De amar, de perdoar, de sermos indulgentes. E sempre cada um de nós teve na sua história de vida atual e pregressa dificuldade de perdoar, né? Dificuldade de ser perdoado. Mas aqui a afirmativa nos diz que o perdão constitui a chave que liberta o indivíduo da prisão interna, em que muitas vezes somos prisioneiros subjugados por sentimentos inferiores, que diminuem nossa capacidade de amar e de aceitar as pessoas, de viver plenamente. Eu não sei se vocês aqui têm essa dificuldade de aceitar os outros como eles são. Aceitar o filho, aquele filho difícil, né? Que se irrita fácil. Aceitar aquele marido, né? Também que tem muitas dificuldades, aquela esposa, aquele chefe, colega de trabalho, né? Cada um de nós tem as suas dificuldades no dia a dia, né? Para que a gente possa enfrentar. Porque a gente sempre acha que é o outro que precisa mudar. Que a gente está bem. Se a gente abre o Evangelho, segundo o Espiritismo, no nosso culto do Evangelho no lar, cai uma determinada mensagem, a gente já pensa, está vendo? Essa mensagem que caiu é para fulano, é para Beltrano, mas muitas vezes é para nós, né? É para nós também, para a gente exercer mais a nossa humildade, olharmos mais para o interior de nossas consciências, né? E lembrarmos da questão do Livro dos Espíritos, que nos diz onde estão inscritas as leis morais, aquelas leis morais que Jesus nos ensinou para exercitarmos o amor, o perdão, a indulgência, né? Estão escritas aonde? Eu sei que todos vocês sabem. Alguém até já fez um gesto assim, né? Na nossa consciência. E sabermos, durante a nossa jornada, que somos seres imortais, faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença quando a gente sabe que a nossa existência teve um princípio divino. Somos partículas divinas, mas não teremos um fim. Somos eternos e somos imortais. Aquilo que a gente aprende, a gente leva para toda a eternidade. Aqueles a quem amamos e que partiram, continuam nos amando. Continuam torcendo pela felicidade da gente. E sabermos, quando a gente mergulha dentro da doutrina que somos imortais, faz-se o nosso dever ainda mais importante de preservarmos a vida. De auxiliarmos aqueles que, por alguma razão, nos dá sinais de ideações suicidas. Abracemos com carinho essas criaturas. Não achemos que simplesmente é uma chantagem. Eles dizerem, eu não aguento mais viver, eu queria morrer, eu queria sair dessa dor, desse sofrimento. Porque só eles podem avaliar essa dor. E nós, como medianeiros do Evangelho de Jesus, temos o dever de abrigá-los em nosso coração. Sermos para ele o ouvido, o abraço amigo, a mão firme, a dizer, eu estou aqui. Às vezes é aquela criatura próxima a nós, passando por um processo de depressão atroz, que mal tem vontade de levantar da cama, mal tem vontade de abrir os olhos.
Não apontemos o dedo. Ah, você está com preguiça. Não. Olhemos nos olhos dessas criaturas que ainda não têm força para sair desse movimento, ou dessa falta do movimento, e dizer: eu estou aqui. Quando você precisar, eu estou aqui. Então, isso é o que nos caracteriza como esses seres multidimensionais e imortais. Porque somos esse corpo físico, sim, constituído de 70 trilhões de células, de 100 bilhões de neurônios. Maravilhosos nós somos. Mas não somos só isso. Somos esses seres energéticos, de um corpo espiritual. Aqui a doutrina espírita e Kardec colocou como sendo o nosso perispírito. O corpo que reveste, né, o espírito, que dá forma ao espírito. E principalmente, sabermos que a integridade desse corpo energético e desse corpo físico depende unicamente da estrutura espiritual que somos cada um de nós. Nossos pensamentos são gerados no self, no espírito. E esses pensamentos, de uma maneira automática, se desdobram até o corpo energético e o corpo físico. No dizer de Kardec, o nosso codificador, o perispírito está ligado ao corpo físico, molécula a molécula. O que significa dizer que o que eu penso, automaticamente eu inflexiono para o nosso corpo energético e para o corpo físico. Adoecendo a alma, eu adoeço meu corpo físico. Meu corpo energético, composto por diversos dínamos, que são os chakras, né? Que são esses dínamos de energia, que quando a energia estagna, adoece os órgãos que estão próximos, né? Guardar a mágoa, guardar o rancor por muito tempo, vai lesionar esses corpos vitais, fazendo aparecer as doenças. Às vezes tem doenças que a gente chama assim, doença funcional. É aquela doença que você sofre. Você sente como se fosse, por exemplo, ter um ataque cardíaco, você tem taquicardia, você tem sudorese, tem medo de morrer, acha que daqui a qualquer momento isso vai acontecer. Vai para um pronto atendimento, lá você está com a característica como se fosse ter um infarto agudo do miocárdio. Os médicos na urgência examinam, faz o eletrocardiograma, faz a dosagem de enzimas para saber se existe alguma alteração no músculo cardíaco. E não tem absolutamente nada. Todos os exames estão normais. E a pessoa se pergunta, mas o que é que eu tenho? Se eu sinto tanta coisa, e o médico vem para mim dizer, você não tem nada. Procure um cardiologista para você se segurar, fazer exames e aprofundar mais. Procure um gastro, se você tem sintomas gástricos. Procure um endocrinologista, procure um neurologista, e a pessoa sai de médico em médico. No final, todos os médicos, você não tem nada. Aí sabe o que é que eles dizem no final de tudo, dessa peregrinação? Consulte um psiquiatra. Você não tem nada. Consulte um psiquiatra. E, na verdade, meus irmãos, o psiquiatra virou médico de que não tem nada, daqueles que não têm nada, e de que, na verdade, tem tudo. Porque o que eles têm é a doença da alma, que se transforma e se somatiza em forma de síndrome do pânico, de ansiedade generalizada, de depressão. Então, cuidar da alma, na verdade, nos entende que apareceu aqui uma... Entendemos que é a chave para a cura do nosso ser multidimensional.
quando Jesus estava ali diante da mulher pecadora, aonde rodeavam aquela mulher inúmeros homens com suas pedras na mão para lançar sobre a mulher adúltera. Foi Jesus, com a sua mansuetude, com a sua tranquilidade e sabedoria, que falou àquelas criaturas: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um a um, foi largando as pedras, se afastando, e deixando aquela mulher ali, sozinha com Jesus e seus discípulos. E aí a gente se pergunta, o que será que Jesus naquele momento estava escrevendo na areia? A gente se questiona. E Jesus nos deu a sua maior lição, a de que nenhum de nós pode julgar ninguém, porque cada um de nós tem suas limitações. Por mais que a gente ache que está correto, está certo, mas a gente tem que entender que o outro está em um momento emocional e espiritual que pode ser diferente do nosso. E que apontar erros e condenar não é atributo nosso, porque a gente precisa esperar a maturidade emocional e espiritual. Podemos ajudar, podemos ser pontes que faça com que essa criatura possa enxergar e termos paciência para esperar a mudança. O perdão saiu das páginas do Evangelho para entrar em nossos corações, não como uma virtude apenas, mas como uma terapia psicológica, como a terapia do amor. E nas obras de Joana de Ângeles a gente encontra esse manancial, né? Para que a gente possa entender como a gente exercitar o perdão, como a gente se libertar de mágoas, porque a mágoa, nos diz a psicologia, é o produto amargo de nossa infelicidade amorosa. São nossas mágoas resultado direto de nossas expectativas que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Vejam que coisa interessante. A gente descobrir isso é um passo para a nossa autocura e para a libertação nossa de mágoas antigas, que eu trago há 30, 40 anos e que só fazem lançar sobre o meu organismo neurotransmissores negativos que induzem a um processo de adoecimento, que vai desde uma artrose, uma gastrite, até as doenças degenerativas. Então, que a gente possa aprender a se libertar, né? Através do perdão. Quando ele nos diz aqui, faz-se necessário que um comprometimento maior, uma proposta de transformação emocional, para refazer nossas emoções, para criar uma postura mais flexível e generosa em relação ao outro e em relação a nós mesmos. Talvez a palavra que esteja magneticamente ligada à indulgência e o perdão seja a flexibilidade. Quanto mais nós somos rígidos na vida, intolerantes, às vezes a gente sofre muito mais do que aqueles que são alvo, entre aspas, da nossa rigidez, da nossa inflexibilidade. Pensemos sobre isso, meus irmãos, para libertarmos a nós mesmos de amarras que nos fazem ficar presos a culpas que paralisam, não fazem crescer, né? E aí, quando a gente se dá conta, quando a gente não consegue se libertar desse tipo de sentimento, a gente se dá conta disso quando a gente está sofrendo. Quando a dor bate, né? A nossa porta. Quando a nossa família se desestrutura. Quando não temos mais uma família funcional, mas uma família com disfunções das mais variadas. E hoje a gente vê muito isso, né? Na atualidade, em função da tecnologia, em função de hoje a gente acordar ao lado do celular e dormir com o celular do lado, né? A primeira coisa que muitas vezes fazemos é abrir o celular, ao invés de rezar primeiro, a gente já olha ver se tem mensagem no Zap, né? No Facebook, nas redes sociais. Mas parar um pouquinho para que isso não nos afete e nem afete aqueles que amamos, né? Colocando as devidas regrinhas, né? Sem causarmos, né,
constrangimentos tão grandes, mas exercendo, de uma certa forma, uma autoridade positiva em nossa casa, né? Porque os estudos da Organização Mundial de Saúde dizem que o número de crianças e de adolescentes entre 12 e 25 anos que sofrem de processos depressivos e de ansiedade, ele é tão alto como nos adultos. Mas essa doença não é detectada facilmente. E somos nós, espíritas, educadores, que sejam médicos, professores, que temos um certo conhecimento, que precisamos ficar atentos para esses desequilíbrios e distúrbios nas nossas crianças e nossos adolescentes. Quem faz atendimento fraterno aqui, na casa, como nós fazemos lá em nossa instituição, em várias casas espíritas, deve estar, de uma certa forma, se perguntando por que o grande número de jovens acorrendo às casas espíritas, encaminhados, graças a Deus, por tentativas de suicídio. Vários, né? Então, esse é um tema que nos diz muito ao nosso coração como espíritas. E quando a gente fala na questão da dor e do sofrimento, automaticamente a gente volta a olhar para a lei de causa e efeito, para a lei de reencarnação, que nos diz algo maravilhoso. Deus não condena. A religião espírita, o espiritismo, com essa vertente da reencarnação como lei biológica, nos mostra que Deus é infinitamente misericordioso. Dr. Andrei Moreira, um médico homeopata, autor do livro Cura e Autocura, ele nos diz o seguinte, eu quero que isso fique gravado no nosso coração. Para que a gente possa trilhar o caminho da autocura, do autoperdão, da ressignificação das atitudes em nossa existência. Ele nos diz assim, toda vez que a justiça divina nos encontra para acertos de contas, se estamos trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Vejam que coisa linda é a misericórdia de Deus. Se eu estou trabalhando pelo meu próximo, mesmo que eu tenha erros do passado, né? A lei divina nos dá o crédito para que a gente possa seguir a nossa vida espalhando o bem e o amor. Joana de Ângeles é ela que diz, o trabalho em favor do nosso próximo é medicação colocada em nossa própria dor. Amar, perdoar, ressignificar e ver um futuro e um caminho luminoso em nossa existência através da caridade e do amor ao próximo, né? Vendo que a dor se transforma agora num sentido de vida novo para nós, que a gente não enxergava antes, né? Para que possamos ser seres conquistando a nossa plenitude. E como nós falamos, a condenação não faz parte da correção divina. E a culpa não encontraria abrigo em nossa alma se tivéssemos uma ampla fé do amor de Deus por nós. Dilatar a fé em nosso coração. Outro sentimento que, via de regra, faz-se necessário em nossa existência, enaltecermos a fé, a confiança na espiritualidade, que nos ama. Cada vez que eu oro fervorosamente, eu abro uma janela para que a espiritualidade de amor me envolva, me ajude e traga para mim as minhas petições no momento certo, na ocasião exata que seja necessário para o meu aprendizado. E como perdoar? Perdoar é esquecer? A gente sabe que a gente está no caminho de cura, meus irmãos. Quando a gente sabe e a gente lembra daquele fato que antes nos fazia sofrer, antes nos trazia angústia, dor no peito, lágrimas nos olhos, e que hoje eu lembro e não sofro mais, não choro mais. E isso é estar no caminho de cura. Não é esquecer o que nos fizeram, mas é saber que eu não sofro mais pelo que fizeram comigo, né? Resgatar a autoestima, como nos diz esse livro, Escutando os Sentimentos, né? Exaltar o amor por si,
exemplificar o perdão e saber que o maior beneficiado com o perdão não é aquele que recebe, mas aquele que oferece o perdão. Vocês lembram desse ator, né? Eu fiz questão de trazer essa transparência aqui, esse slide aqui, porque ele foi um protagonista de um filme maravilhoso, Amor Além da Vida. E no filme, uma das falas de Robin Williams, não é isso? Robin Williams, ele dizia assim: as pessoas mais difíceis de serem amadas, normalmente, são as que mais precisam de amor. E como ele precisava de amor, meus irmãos. Porque Robin Williams sofria de uma solidão terrível, uma solidão atroz, que mesmo sendo famoso, protagonista de inúmeros filmes que transformaram vidas, ele não conseguiu ultrapassar a dor da solidão, de não ser amado, e autoexterminou-se. Mas nós aqui pedimos a Deus, né, que o ajude nesse caminho de autoiluminação, né, para que seja resgatado na espiritualidade pelas inúmeras atitudes benéficas que ele fez na vida, né? A proposta, então, nossa hoje, estamos terminando, é pacificar os nossos sentimentos, é educar os nossos sentimentos através dos postulados da doutrina espírita, através de caminhos de cura que eles nos orientam, através do passe, através da água fluidificada, através da terapia, se for preciso, através da medicina tradicional, das medicinas complementares, homeopatia, acupuntura e tantas outras que podem ser auxílio para nós nos caminhos de autocura que nós buscamos, não é, meus irmãos? Sermos terapeutas de nós mesmos sob a regência de Deus. Chegou um momento doce para encerrar. Um momento doce que a gente quer encerrar. Tem um tempinho? Ah, é? Então vamos terminar, esgotar o nosso tempinho, né, seu Porangaba? Pronto. Chegou o... eu que estou com o meu relógio adiantado aqui, faltando 5 minutos, 3 minutinhos, mas ótimo. Vejam bem, meus irmãos, o momento doce. Vocês lembram o que eu disse que era indulgência? A indulgência é aquele sentimento doce, afável, que a gente entende estarmos no caminho de dulcificarmos a nossa alma. De sermos doce por dentro, não é verdade? Agora vocês vão exercer esse sentimento. Vocês vão escolher a pessoa que está do seu lado direito e depois do lado esquerdo, não tem problema. E vão agora demonstrar a indulgência de vocês, falando algo doce aos ouvidos dessa criatura que está do seu lado, tá certo? Minutinhos, segundinhos para vocês fazerem isso. Falem algo doce para a pessoa que está do seu lado. Alguma coisa que você saiba que ele vai ficar feliz em ouvir. Docilidade, indulgência é a palavra da vez. Que coisa linda. Vocês foram além das palavras. Vocês foram doces além das palavras. Vocês foram doce no gesto. Eu vi pessoas se levantarem de suas cadeiras para abraçar quem estava mais distante. Eu vi amigos darem beijo nos seus amigos. Eu vi esposa acarinhando seu esposo. Isso é ser indulgente. É exercitar o amor ao nosso próximo. Foi difícil? Seu Porangaba, era isso que eu ia dizer, seu Porangaba. Só não vale dizer 2 palavrinhas no ouvido da pessoa. Que eu disse para dizer alguma coisa doce, né? Só não vale dizer diabetes e chocolate. Mas o senhor permita, essa aqui é sua. Olha que coisa mais linda, tá vendo? Esse casal que há muitos anos são indulgentes uns com o outro, né? Estão dando lições para a gente, né?
Mas, meus irmãos, exercer a indulgência é isso. Sermos doce por dentro. Pedir a Jesus que nos ilumine nesse caminho de dulcificar, de pacificar os nossos sentimentos, né? Quando a gente, de repente, não ver ou não sentir que está próximo ou que vai demorar muito sair daquele sofrimento, que a gente pense em exercitar a aceitação. Pela fé. Pela fé, a gente aceita o momento exato de as coisas melhorarem, de a tempestade passar e de o sol brilhar, de o arco-íris aparecer. Como hoje esse arco-íris apareceu para mim 2 vezes, né? Meus irmãos, como é importante a gente deixar que o ensino de Jesus fale mais alto em nosso coração. A aceitação é isso. E eu convido vocês a realizarem, através dessas 4 palavrinhas, um exercício da aceitação, né? Vamos dizer em voz alta: entrego, confio, aceito e agradeço. Dizem que a gratidão é o assoalho da felicidade. Quem de nós não quer ser feliz? Mas precisamos abrir a porta da gratidão para a felicidade fazer parte da nossa vida, né? E todos nós somos fadados a isso, a sermos felizes. É só a gente não deixar que o pensamento de minusvalia, as dificuldades e o pensamento negativo fale mais alto do que o amor de Deus por todos nós. Cada vez que vier um pensamento negativo, vamos substituir através de afirmações positivas de que eu sou luz, eu sou paz, eu sou saúde e que o amor de Deus habita em meu coração. Afirmações positivas como essa fazem uma diferença imensa no início dos nossos dias, né? Fazem isso conosco, transformam aquele ser que a gente achava ser pequenino, se transformar, né? Nessa capacidade de confiar em si mesmo e de enfrentar desafios, né? Auto-amor, autoestima. Profilaxias que a gente aprende através da educação dos sentimentos, através do exercício diário do amor, através dos ensinos que a doutrina espírita, pelas pérolas deixadas por Kardec à luz do cristianismo, e que veio ser desenvolvida e ampliada pelas obras subsidiárias, todas elas, de espíritos amigos, que através das psicografias deixaram também caminhos para que a gente possa se autocurar, né? Qual é o meio mais prático de se melhorar e ser feliz? Respondem os espíritos. Um sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo, né? E conhecer a nós mesmos significa evangelizar a nossa alma com os ensinos de Jesus. O amor é aprendizagem de longa duração. E a gente vem tentando aprender a amar, desde que fomos criados na simplicidade, na ignorância. Fomos criados por Deus como essa partícula dotada de necessária impulsão para que, através das reencarnações, pudéssemos adquirir a perfeição. E uma das situações que a gente tem que constantemente exercitar no nosso desafio é provar que o amor existe. E a gente exercita isso como isso que nós realizamos é um ato de provar que o amor existe, né? Através da indulgência, através da mansuetude, através de sabermos que, apesar de humanos, né, temos os nossos deslizes, as nossas dificuldades como seres humanos, mas nós temos uma diretriz a seguir, que nos foi deixada por Jesus.
E esse médico, Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, ele já faleceu, já desencarnou, ele deixou um livro maravilhoso, Quem Ama, Não Adoece. Como médica, eu tinha que trazer no final alguma coisa ligada à medicina. Quem ama não adoece, nos dizia o doutor espiritualista, humanista, né? Doutor Marco. Ele dizia assim: estou convencido de que o grande drama da vida não é morrer, é não viver. E não ter vivido significa, em última análise, não ter amado. Como é triste ver criaturas chegarem ao final da vida sem se sentirem amados, né? É muito difícil. Mas então, se a gente não quer ter dificuldades, a gente precisa começar agora a amar, né? Ser esse amor. Ser o amor. A construir a paz que a gente tanto quer. A paz em nós e a paz no mundo. A paz que nos foi deixada por Ele, por Jesus, quando nos solicitou: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Jesus, nos caminhos que a gente busca, meus irmãos, de auto-melhoramento, possa ser aquela luz que está lá no final do caminho, a dizer: vinde a mim, todos vós. Vós sois as ovelhas, o rebanho que eu prometi que não se perderia. Confiemos nele, meus irmãos, e sigamos a nossa vida de verdade, vivendo. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, meus irmãos, a beleza de ser aprendiz, né? Eu sei que a vida, ela deveria ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita, meus irmãos, que a vida, ela é bonita. É bonita. E aos olhos do Mestre Jesus, ela será sempre bonita. Que Ele nos ilumine, nos abençoe. E mais uma vez, gratidão por estar aqui com vocês. Que Jesus ilumine hoje e sempre cada um de nós. Doce Lília, muito agradecida, né? Nós todos agradecemos a sua presença doce aqui. E o convite está aberto, a casa está aberta para você retornar muito. E nós vamos agora fazer a prece final, acompanhar a prece com Teresa. Meus irmãos, vamos procurar nos manter em sintonia com o alto, com a certeza de que Jesus está entre nós, sempre ao nosso lado, nos envolvendo em emanações de paz e de amor. E vamos dizer-lhe: Jesus, nosso mestre e amigo, muito temos a agradecer a Deus, nosso Pai, e a Ti, Jesus, nosso irmão maior, por mais esta noite de aprendizado e de trabalho que nos está sendo concedida. Sabendo, Jesus, que somos ainda tão pequenos, tão imperfeitos, mas uma coisa nos conforta, Jesus, é podermos reconhecer que já estamos tentando nos melhorar, que já sentimos brotar em nós a necessidade de uma reforma íntima, o desejo de conhecer melhor o sentido da vida, com suas dificuldades, seus problemas, a vontade de trabalhar em benefício de terceiros, de ajudar um irmão necessitado. E a compreensão
de que com o nosso esforço pessoal e através das reencarnações sucessivas, poderemos sempre seguir adiante, crescendo, progredindo sempre, como é vontade de Deus, nosso Pai Criador. Mais uma vez, muito obrigada, Jesus, por tudo que tens feito por nós. Ser o nosso amparo, nosso guia, para que, apoiados em Ti, inspirados por Ti, possamos desempenhar melhor a cada dia as tarefas que nos forem confiadas. Abençoa, Jesus, esta casa, seus mentores espirituais, esses irmãos abnegados que tanto nos orientam, nos assistem em nossos trabalhos. Abençoa os nossos lares, nossos familiares, aqueles que nos ajudam em nossas tarefas domésticas, nossos amigos e desafetos. Que essa paz que ora nos envolve, a Tua paz, Jesus, chegue também até os nossos lares, envolvendo todos que estão também ao nosso redor. Muito obrigada. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que a Tua luz nos ilumine. E que Tua Mãe, a amorosa Maria de Nazaré, continue a velar por nós. E assim seja. Agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, a Kardec, que tem sido nossa base de edificação no conhecimento da doutrina espírita. E agradecendo mais uma vez a você, Lilian, pela sua fala doce e muito animadora. Quando eu estava ali, Meirinha disse, convide para ela voltar. Então o convite é permanente, obrigada, né? Eu é que agradeço. E eu só queria fazer uma retificaçãozinha. Lembra que eu esqueci o nome do professor? Lembrei. Acho que me sopraram aqui. Professor Adson Lopes, meu primeiro professor de evangelização, né? E Jesus o abençoe onde ele estiver, né? Vou fazer essa retificação para não ficar, né? Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada também. Aqui o sentimento é de gratidão.